Olá pessoal, paisagismo a preço de custo ou a preço fechado? Abud, o que você está falando? Realmente é o seguinte, gente, o mercado imobiliário ao longo desses anos todos passou por turbulências e ainda hoje é uma verdadeira montanha-russa. Então, o preço de custo ou o preço fechado, que era como se vendiam os apartamentos no início da década de 80, e o paisagismo mudava muito em função disso. Vamos ver essas diferenças? Bem, pessoal, em 1980 aconteceu uma revolução na minha vida. Além de eu dar aula na PUC de Campinas, de paisagismo, na Faculdade de Arquitetura, eu também comecei a dar aula na FAO, na Faculdade de Arquitetura da USP. E isso começou a me tomar muito tempo, eu fiquei em dúvida se eu ia continuar na carreira acadêmica ou não. E por tudo isso, eu resolvi me separar da arquiteta Sueli Suchodolski e abrir meu escritório próprio. Essa era uma época de muita inflação e sem financiamento bancário. Então, o mercado imobiliário foi se adaptando, para atender a venda dos apartamentos ou então das casas em função dessa realidade que era bastante complicada. E uma forma que se demonstrou bastante interessante no início foi vender apartamentos a preço de custo. O que é isso? Ao invés de você saber quanto você ia pagar, ter um preço fechado, não. Aqui você pagava conforme os gastos da construção do prédio. Em outras palavras, a construtora, não se falava em incorporadora naquela época, era a empresa que ia construir mesmo. Ela pegava uma opção de compra de um terreno, chamava um arquiteto que fazia ali um croquis de um apartamento, obviamente seguindo a legislação da época, e o dono da construtora pegava aquele papelzinho e ficava ligando para os amigos para construir um grupo de condôminos para poder viabilizar a construção daquele edifício. Então ele chamava algumas pessoas, essas pessoas chamavam os outros amigos e assim ia se conversando até chegar a fechar esse grupo, e aí então se comprava o terreno, se aprovava o projeto, ou seja, a coisa se viabilizava. Isso era muito interessante porque ficava mais barato para o comprador. Ele não tinha que pagar os custos já embutidos, do aumento do material em função da grande inflação da época, dos lucros dessa empresa. Em outras palavras, ele apenas ia pagando o que custasse a obra, fazendo ali um fluxo de caixa, e a administração da construtora, que ficava com uma porcentagem desses custos dos materiais. Isso era bom para o comprador e bom para a construtora, que não corria também todos esses riscos, numa época de economia bastante imprevisível. Mas na prática, a teoria era bastante diferente. Aconteciam muitos problemas. Por exemplo, muitos compradores, no decorrer do tempo, ficavam sem dinheiro, porque eles estavam esperando com ganhos que nem sempre acontecia. E quando isso ocorria, era um problema, porque se condôminos não pagassem aquilo que estava custando, a obra simplesmente parava. E quanto mais tempo demorava a obra, que é o que começou a acontecer, ficava muito mais caro para todo mundo. Mas, Abud, o que tem tudo isso a ver com o paisagismo? É que o paisagismo já começava a ser um elemento forte de encantamento dos compradores para a sua qualidade de vida como morador daquele empreendimento. Mas, com esse problema todo do fluxo de caixa que ficava emperrando, o que acontecia? Eles nos pediam revisões do projeto para minimizar os custos. Então, as reuniões de condomínio eram um verdadeiro inferno, era uma terrível briga. Por quê? O comprador que não tivesse criança, ele não
queria o playground. O comprador que não tinha filho adolescente, ele não queria locais ali para esse pessoal se reunir, não queria uma quadra, outros não queriam piscina porque não gostavam de nadar, enfim, ia se cortando esses equipamentos, ia se remendando o projeto, minimizando a vegetação, porque obviamente tudo isso fica para o final da obra, e aí então ficava uma confusão. Com o tempo, a gente começou a se defender e argumentar coisas muito importantes, que é o valor do imóvel. A gente mostrava que o imóvel é um bem muito caro, que as pessoas até hoje fazem um esforço muito grande para adquiri-lo. Talvez seja o bem mais caro que ele vai comprar durante toda a sua vida. E era muito importante que ele não perdesse valor no tempo. Então, quando a pessoa fosse vender ali futuramente esse apartamento, era importante que tivesse lazer para todas as faixas etárias, desde um playground para criança, locais de estar para os adolescentes, uma quadra, mesmo que fosse pequena, para que de manhã as crianças pudessem andar de bicicleta, à tarde os adolescentes pudessem ali jogar alguma coisa, e à noite os adultos poderem também usar e fazerem a sua confraternização. A piscina começou sim a ser uma coisa valorizada, até porque a cidade começava a crescer e já não era mais tão fácil você ser sócio de um clube. Então, o condomínio começou a absorver aquela função do clube que normalmente se tinha naquela época. Bom, resumindo, o paisagismo era uma coisa que sofria demais. Ele começava encantando no início e depois ele podia ir perdendo a sua qualidade no decorrer do processo. Em função da instabilidade do país, que fazia com que os preços se elevassem bastante, e também em função do bolso dos condôminos, que iam perdendo ali tamanho durante esse processo, e quanto menos gente pagasse, mais a obra ficava emperrada, atrapalhando todo mundo. Não foi um período fácil, mas por outro lado nos exigiu muito jogo de cintura, nos exigiu muita argumentação para angariar voto e aquilo que a gente estava propondo fosse votado, ou seja, fosse aceito nessas reuniões condominiais, e com isso eu fui aprendendo a argumentar para que houvesse uma negociação, aprender a retirar determinadas coisas, mudar o projeto sem sofrer tanto, porque isso é um processo muito sério. Quando a gente acredita muito naquilo que a gente faz, quando se muda isso, a gente acaba sofrendo, e isso não é bom para a gente e também não é bom para o projeto, porque se você chega com uma atitude ruim na hora de traçar, na hora de projetar, essa coisa ruim passa, a solução não fica boa. Então é importante que você esteja bem, que você esteja com vontade, e mesmo sabendo que é uma revisão de projeto, que é uma redução de muitas coisas, você faça isso bem, com uma qualidade de espírito muito boa. E aí sim, você vai ter ideias, vai conseguir soluções interessantes, materiais mais baratos, mais simples, também construções mais fáceis de serem realizadas. Isso vai fazendo com que a gente ganhe muita experiência. E é por isso que eu agradeço a importância que foi na minha carreira profissional ter passado por essas provações, ter passado por todo esse período. Bem, o preço de custo ainda existe, ele resiste principalmente lá no Nordeste, mas de uma outra forma, com gatilhos, para você poder corrigir esses elementos que não possam pagar, ou então financiamentos, que hoje existem. Em outras palavras, ele está muito diferente, mas é uma coisa que funciona bem. Por quê?
ele continua sendo mais barato, mais interessante, tanto para o comprador como para a construtora, né? Para a incorporadora, que tem ali a sua renda garantida. Talvez seja menor do que se ele fizesse um preço fechado, mas com a quantidade que ele faz de obras sem risco, compensa e muito para essas incorporadoras. Eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês que as ideias, os conceitos do paisagismo não são umas coisas que nascem de dentro porque nós, como profissionais projetistas, queremos, mas ela também está ligada a uma série de condicionantes que passa desde a economia do país até o bolso do comprador. Tá bom? Vou terminando mais esse vídeo, deixando aquele nosso costumeiro e carinhoso abraço para todos vocês.